Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Pegue sua Bíblia, por favor. Jeremias. Não sei qual é o problema com esses profetas. Não fala Jeremias, o pessoal já vai. Ai, Jeremias é bênção. Eu não vou pregar Jeremias, não. Jeremias 29. Aleluia. Deus está aqui, amém? Tem até um hino que fala, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Aleluia. Deus já falou com você hoje? Fala para o seu irmão assim, então prepara. Porque foi só o começo. Amém? Jeremias 29, o versículo 5 diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Amém? Vamos ler todo mundo junto? É bem fácil esse daí. 1, 2, 3. Oi? Jeremias 29? Ah, o 5, perdão, irmãos, é o 13. Eu estou lendo aqui falando 5, mas estou... O pessoal estava no edificar as casas, né? Eu já estava aqui no buscar-me-eis. Amém? Então no 13. Todo mundo junto, vai. 1, 2, 3. Buscar-me-eis. Amém? Agora abre aí, Lucas 13. Aleluia! Já foi até ministrado aqui, né? Se você tocar, né? Deus, Ele faz. Se você se disponibilizar, Ele faz. Lucas 13, versículo 10. Diz assim: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E impôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber água? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? E dizendo ele isso, todos os seus adversários ficaram envergonhados. E todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Amém? Aleluia. Pode sentar. Amém. É verdade. O texto aqui, irmãos, primeiro a gente leu Jeremias. Por que eu quis ler Jeremias? Quando eu estava sentado ali, eu ouvi todas as coisas que foram faladas aqui.
tudo que é ministrado, tudo que é ensinado, tudo que é falado, não depende de quem fala, irmãos. Depende de quem recebe. Se você quiser algo de Deus hoje, amanhã, depois de amanhã, não dependa de ninguém. Dependa única e exclusivamente dele, né? A pastora Eva até falou aqui, ó, né? Você não precisa da sabedoria dos outros, né? Se você é a sabedoria que importa. Porque muitas vezes nós estamos esperando que Deus faça alguma coisa, irmãos, e Deus está esperando também que você faça alguma coisa. Porque a Bíblia diz que Deus ele já te chamou, Ele já te escolheu, Ele já te nomeou, Ele já te deu uma missão, Ele já te deu um direcionamento do que você precisa fazer, e Ele só espera que eu e você façamos. E às vezes, muitas das vezes, irmãos, você não vai precisar nem pedir para Deus, porque a Bíblia diz assim que se você buscá-lo em primeiro lugar, acima de todas as coisas que você precisa na sua vida serão acrescentadas. E o texto aqui ele continua falando da mesma coisa. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus precisa, irmãos, que você se entregue por completo. Eu não posso entregar só a minha mão para Jesus. Eu não posso entregar só o meu coração para Jesus. Eu não posso entregar a minha perna para Jesus. Eu preciso entregar a minha vida por completo. Por completo. O problema é que hoje em dia nós estamos esperando que as coisas aconteçam, irmãos. Mas o principal Ele já fez por mim e por você. Ele morreu na cruz para que você pudesse ter salvação. Esse seria o motivo, irmãos, de você estar alegre todos os dias. Você acordar feliz todos os dias. De não haver obstáculo, de não haver nada que impeça que Deus seja adorado. Nada. E o texto lá de Lucas, ele vai falar da mesma situação, só que num contexto diferente. Eu vou começar pelo fim da história. Jesus ele opera um milagre, ele liberta uma pessoa, mas todo mundo que estava reunido ali não estava glorificando apenas o que Deus tinha feito, o que Jesus tinha feito ali. As pessoas estavam preocupadas em cumprir rituais. As pessoas estavam preocupadas em cumprir regras. As pessoas estavam preocupadas em seguir alguém que não estava necessariamente direcionado por Ele. Nada diferente do que a gente vive hoje, irmãos. Quantas pessoas têm se levantado em nome de Jesus e Deus não está lá? Quantas falam de Jesus e Jesus muitas vezes nem apareceu lá? E Jesus quer falar para você hoje uma coisa. Eu não estou muito longe. Eu não estou muito perto. Eu estou dentro de você. Então, muitas vezes nós estamos procurando soluções na ciência. Nós estamos procurando soluções na letra. Nós estamos procurando soluções no conselho. Mas Deus hoje veio te falar que a solução está nele. Se você buscar Ele com o seu coração por completo e se entregar, você achará. No próprio Jeremias, no capítulo 33, ele diz assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Por mais que a gente tenha conhecimento hoje, por mais que a tecnologia tenha avançado, por mais que o conhecimento hoje seja muito acessível, irmãos, nada se compara a uma oração. Você já parou para pensar que uma oração, ela tem o poder de fazer com que Deus se incline e ouça? E às vezes a gente está criando um monte de regras, rituais e um monte de modelo, irmãos, para seguir algo, para encontrar Jesus, né? A gente tem ligado o nosso GPS aqui e a gente que está procurando Jesus. Vamos para a direita, vamos para a esquerda, vamos para lá, vamos para cá, sobe, desce. Não, irmãos. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você está aqui hoje, irmãos, Deus quer mais de você. Deus quer mais de você. Talvez você veja aqui para buscar uma cura, Deus quer dar mais para você. Talvez você veja aqui procurar uma solução para um problema,
Deus, Ele é o Deus das impossibilidades. O que é que você precisa de Deus hoje? Que seja impossível que Ele realize. Mateus 19, 26 diz assim: haveria alguma coisa impossível para o Senhor? E talvez, como já foi falado aqui, você está muito tempo já convivendo, muito tempo vivendo, e muito tempo se acostumando com as coisas que você vê, com as coisas que passam perto de você, com os testemunhos que você ouve. Mas Deus hoje, Ele quer criar em mim e em você um testemunho pessoal. É uma experiência que ninguém vai ter a não ser você. Porque tudo que Deus faz para mim e para você, irmãos, é personalizado. A unção que Deus tem para mim, a unção que Deus tem para você, ela é diferente. Mas quando ela está junta no mesmo ambiente, ela complementa e demonstra a presença dEle. Nós precisamos buscar ao Senhor, irmãos, diferente do que a gente fez. Se até hoje você tem buscado ao Senhor e o resultado não tem sido modificado, é porque você precisa fazer algo mais. Talvez você precisa fazer algo diferente. Talvez o conselho que você está ouvindo, talvez a referência que você está vendo, talvez a circunstância que você está passando, tudo isso tem te desviado no caminho. Mas quando Jesus ele veio, ele falou: olha, prestem atenção, porque eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém chegará ao Pai, a não ser por mim. Ele é o caminho. Você quer uma solução? Ele é o caminho. Você quer uma cura? Ele é o caminho. Você quer um dom? Ele é o caminho. Você quer um milagre? Ele é o caminho. Você quer uma transformação na sua vida? Ele é o caminho. Você quer ver coisas extraordinárias? Ele é o caminho. Se você quiser ver algo diferente na sua vida, irmãos, Ele é o caminho. Mas a gente não pode circunvar aquilo que as pessoas querem. No livro de Lucas aqui que nós lemos, se Jesus fosse cumprir os rituais que o homem tinha preparado ali, aquela pessoa não seria curada. E aí agora eu vou voltar na mulher. Primeira coisa, Jesus ele estava numa sinagoga. Já não era um lugar para que uma mulher estivesse lá. Não era um ambiente propício para que ela estivesse lá. São obstáculos que a gente precisa superar. Se você quiser algo novo de Deus, irmão, não se prenda nos limites que o homem colocou, porque Deus ele não dá limite para ninguém. Se você quiser algo de Deus diferente do que existe na terra hoje, você pode buscar, porque a Bíblia diz assim que Ele tem preparado coisas novas. Diariamente Deus ele tem novidade. E Ele precisa que você atente para isso, para que você busque isso. Não se conforme com o mínimo que você recebe. Sabe o que Deus está falando para mim assim? Tem pessoas que têm vivido das migalhas que caem da mesa, como diz aquela parábola. Mas Deus ele te chamou para sentar na mesa e desfrutar de um banquete que Ele preparou. E você precisa buscar o banquete. Migalhas ela não é suficiente para te manter no alicerce. É só você pensar no corpo humano mesmo. Se você não se alimentar, o que vai acontecer? No primeiro dia você ainda vai ficar no jejum intermitente, né? Então você aguenta. 2 dias você vai aguentar. 3 dias você vai aguentar. Depois do terceiro, irmão, já começa uma dificuldade para o corpo humano. Porque ele está sentindo o quê? Falta de sustentação, falta de alimento, falta de profundidade, falta de direcionamento. A pessoa começa a ficar desorientada, fraca. E aí os sintomas do corpo, aquilo que o cérebro tinha de controle, de domínio sobre ele, acaba perdendo automaticamente. E os órgãos vão falhando. Não consegue se cumprir aquilo que está programado para que ele faça. E no reino espiritual, irmãos, não é diferente. Se nós deixarmos de buscar ao Senhor por completo, se deixarmos que as circunstâncias nos modelem, se deixar que o diabo coloque o seu caminho oferecido para nós, se nós começarmos a seguir tudo aquilo que é diferente do que Deus falou, com certeza nós não vamos chegar no caminho que Ele determinou para nós. É por isso que a primeira coisa para que eu entenda qual é o processo de Deus é eu preciso buscar. O segundo processo, eu preciso ouvir. A Bíblia diz assim: as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Você tem escutado a voz do Senhor Jesus?
Ele tem falado com você constantemente? Ele tem falado com você do jeito que eu estou falando com você? Aí é muito, né, pastor? Deus, ele tem coisas para te dar, irmãos, que são extraordinárias. Sabe o que Deus está me falando aqui? Ó? Você precisa começar a quebrar protocolos. Ah, não vou fazer isso porque isso daqui... Eu não vou cantar porque cantar é do Ministério de Louvor. Ah, não vou fazer isso porque isso daqui quem faz é o pastor. Ah, não vou fazer visita porque quem faz é o diácono. Eu não vou orar pelo enfermo porque quem faz é o presbítero. Irmãos, olha bem para o seu irmão e fala assim, ó, você foi escolhido para executar uma obra extraordinária. Viu? O poder está em você, irmão. É você que precisa provocar o sobrenatural. É você que precisa provocar a circunstância. Quando a gente olha o texto aqui, ó, ela foi para um ambiente que não lhe pertencia. Só que ela chegou lá numa condição em que tudo aquilo que ela vinha caminhando na sua vida estava sendo colocado como um jugo sobre ela. E ela chegou lá encurvada. Encurvada. Uma pessoa encurvada, né? Eu fiquei imaginando que ela devia ser muito curvada pelo texto aqui. Porque é algo que mexe com Jesus. Você vê que ela não foi pedir oração, ela não fez nada, né? Jesus se manifesta a ela. Quando você rompe protocolos, irmãos, quando você rompe as barreiras estipuladas por homens, você às vezes não precisa nem pedir, Deus já vai se manifestar pela sua ação. Às vezes a gente está querendo, vou voltar nisso, né? Tudo bem. A gente está querendo criar modelos, porque a gente viu que o modelo que o pastor Dorival adota de oração tem resultado. A gente viu que o modelo de intercessão da Conceição gera resultado. E aí a gente quer usar o modelo deles para que a nossa vida, para que a minha vida siga com os mesmos resultados. Irmãos, não. A unção que Deus estabeleceu sobre mim, sobre você, sobre a minha cabeça, sobre a sua, ela é sua. E Deus vai manifestar o poder de forma extraordinária através de você. É você que precisa provocar o sobrenatural. Eu me lembrei que foi a mesma situação quando Davi resolveu enfrentar o gigante. Olharam para ele e falaram assim, cadê as suas armas? Cadê a sua armadura? Alguns olharam e falaram, cadê a sua estatura? Né? Ele tem 3 metros ali, o gigante. Tentaram equipar ele com aquilo que eles tinham de entendimento que era razoável. Eles não acreditaram em Davi. Se tivesse acreditado, não tinha dado armadura para ele. Ninguém acreditou em Davi. Aliás, quando ele chegou lá, seus irmãos falaram assim, o que você está fazendo aqui? Esse ambiente também não é seu. Quem te chamou para você estar aqui? Aqui, ó, em outras palavras, né, falou assim, você é o pequenininho aí, aqui é o papo de homem. Vai. Veio fazer o quê? Trazer comida aqui, dar comida aqui e vai embora. Irmãos, quem busca a Deus na totalidade do seu coração, tem de se manifestar quando Deus é ofendido. Então o que a gente vê hoje? Que as pessoas não se manifestam quando Deus é ofendido. Não sei porque eu estou falando isso, né? Mas naquele dia, quando Davi chegou, ele ouviu, tem alguém aí em Israel com coragem suficiente para me enfrentar? Uma frase só. Davi, ele olha e fala assim, o que está acontecendo aqui? Tem um gigante aí, vixe, você viu o tamanho do homem? Só para carregar a espada dele, 70 quilos. Ixi.
A lança, então, você vê o tamanho da armadura. A dificuldade das pessoas, dos seus ajudantes é tão grande, né? Que precisa de 2, 3, 4 para levar certos equipamentos para ele. As pessoas olham e falam assim, olha, para eu estar na batalha, eu preciso desses equipamentos, eu preciso dessas armas, eu preciso desse modelo de soldado, eu preciso desse modelo de comportamento. Irmão, se você estiver do lado de Deus, você precisa de uma coisa só, ouvir a voz dele. Mais nada. Ouvir a voz dele, mais nada. E quando Davi, ele olha e vê aquela situação e fala, o que está acontecendo? Ah, tá enfrentando aqui o povo, olha, aquele soldado. Porque aqui ó, é uma moda antiga, é 1 contra 1, e aí quem perder, né, vai ser subjugado pelo adversário. E Davi olha e fala assim, mas quanto tempo que vocês estão aqui? Hoje já faz 40 dias. 40 dias que vocês estão aqui sentados? Exército que anda sentado? Até quando anda sentado, né? Está sentado. E aí alguém fala assim, você não sabe do pior ainda. É os mensageiros, né? Não sabe do pior. É de manhã e de tarde que ele se levanta para desafiar. E o texto é tão extraordinário que você não vê Davi preocupado em momento nenhum. Davi fala assim, o que é? É só para derrubar o gigante? É, só para derrubar o gigante. Não, mas o que eu vou ganhar com isso? Quando você tem certeza da vitória, irmãos, você está se preocupando apenas com os benefícios dela, com aquilo que vai render para você. Deus quer que você mude o seu estado espiritual, o seu estado emocional, para que você não seja abalado pelo que te falam, não seja abalado pelas circunstâncias que você enfrenta, pela má notícia que você chega, porque olha, eu vou te contar uma coisa, Deus nunca dá uma má notícia. Nunca Deus dá uma má notícia. Ele pode colocar você em situações em que você não veja uma boa saída. Mas a boa saída está em ouvir a sua voz. Aí fala para o Davi, olha, se você ganhar, não, quem vencer vai ter isenção de impostos pro resto da vida. Vai ser, muito próximo do rei. Mais ainda, vai casar com uma das filhas que você vai escolher, casar com uma das filhas do rei. Davi então já esquece o gigante, já está preocupado com, nossa, isenção de impostos. Né? Isenção de impostos, nossa, eu vou casar com a filha do rei. Tanto que o texto vai continuando, e ele pergunta 3 vezes o que vai ganhar. Ele pergunta uma vez o que o gigante está fazendo, depois ele pergunta 3 vezes o que ele vai ganhar com isso. É assim que eu e você, irmãos, precisamos agir diante de Deus. Não importa o que o diabo faz, não importa o inimigo, não importa a adversidade, importa quais os benefícios que eu vou ter fazendo isso. É por isso que às vezes a gente não recebe as coisas de Deus, irmão, sabe por quê? Porque a gente está esperando que o gigante me convoque, que o gigante me ache lá pastoreando ovelhas para me desafiar. Não! Eu é que tenho que propor o desafio, eu é que tenho que ir, eu é que preciso romper barreiras, eu é que preciso quebrar protocolos hoje. Aleluia! Comece a quebrar protocolos espirituais que você vai ver Deus agir de forma extraordinária. O diabo tem colocado muitos impedimentos, irmãos, tem criado modelos de adoração, modelos de serviço de Deus, e olha, Deus não está presente em nada disso, porque se você buscar Ele, Ele se manifestará a você. E Ele começará a mostrar para você coisas extraordinárias que você nunca viu na sua vida. E sabe o que Davi faz? Não se preocupa com nada. O que eu tenho que fazer? Tenho que ir lá derrubar o gigante. Pega aí que eu vou pegar minha arma. Pega 5 pedrinhas. 5 pedras. É que a gente às vezes lê o texto, mas a gente não para analisar o contexto. Você imagina todo um exército, 40 dias, sentado, sendo desafiado. De repente surgiu um valente. O valente não tinha o modelo de soldado ideal. Ele não tinha a arma ideal. Ele não tinha a indumentária ideal. Ele não tinha o estereótipo ideal.
Ele era baixinho, bonitinho, ruivinho, totalmente fora do padrão. Ele não tinha uma identidade que o reconhecesse, né? Quando Samuel foi lá buscar para ungir, não, ninguém citou o nome dele. Falou, tem mais um que está largado lá. Tem mais um que está largado lá. Talvez você seja o mais um que está largado lá. Mas a Bíblia diz assim que Deus, Ele vê todas as coisas. Talvez as pessoas aqui não sabem como você entrou aqui. Aliás, ninguém deve saber, né? Nossa mente está aqui. Ninguém tem esse acesso. Mas Deus, Ele te conhece. A Bíblia diz que Ele conhece todos os seus ossos, quando ainda você estava sendo formado no ventre. Quando a gente leu Jeremias, é a mesma coisa. Deus já tinha escolhido no ventre e dado às nações um profeta. Você não foi escolhido, irmãos, de forma aleatória. Você não é mais um na multidão. Não, Deus escolheu você, nomeou você e te deu uma missão que é extraordinária. E você precisa começar a desfrutar isso, buscar os benefícios disso. Eu queria que você se imaginasse nessa situação. Você propor a diferença, você propor a mudança, você propor aquilo que ninguém faz. Essa semana aqui, eu estava estudando sobre isso e eu vi uma matéria sobre comportamento. E era um teste como se fosse de uma entrevista. E eu achei espetacular o que eles fizeram. Eles colocaram numa sala 10 pessoas. 10 pessoas. 9 eram atores. E só tinha um lá que não sabia nada do que estava acontecendo. E de repente entrou um rapaz com uma barraca. E ele tentou montar uma barraca, aquela barraca de acampamento, né? E ele fingia uma certa dificuldade ali para montar aquela barraca, mesmo ela sendo fácil, né? E ninguém se manifestou para ajudar. O teste era esse, era ver quanto tempo as pessoas demoravam para ter alguma atitude. E ficou ali. Depois de 10 minutos, uma pessoa se levantou e foi ajudar. Essa pessoa que não sabia de nada. 10 minutos ela demorou para ajudar. Aí passou outro grupo, eles colocaram um outro grupo lá e colocaram agora 7 pessoas. 6 pessoas eram atores e um era alguém que não sabia nada do que estava acontecendo. Era o teste. Quando diminuiu a quantidade de pessoas, diminuiu também o tempo de ajuda. Com pessoas a menos, demorou-se 7 minutos e 33 para que a pessoa se dispusesse a ajudar. Aí eles tiraram todas as pessoas da sala e colocaram uma pessoa só. E demorou 3 minutos para que essa pessoa se manifestasse em ajudar aquela pessoa. E o rapaz está falando exatamente sobre isso. Quando você está num ambiente onde tem muitas pessoas, a sua tendência é seguir o fluxo. A sua tendência é ser conduzido por quem está ao seu lado. Se ninguém se manifesta, eu também não me manifesto. Eu sou mais um naquele bolo ali. Eu sou mais um que estou sendo conduzido. Irmãos, Deus não te chamou para que você seja conduzido. Deus te chamou para que você conduza. A unção que Deus estabeleceu sobre mim, sobre você, é para que eu esteja à frente. Não que eu seja levado, não que eu seja mais um, mas que eu esteja à frente. Talvez você olhe para mim e fale, pastor, mas eu não sou um bom pregador, eu não tenho uma boa palavra, eu não sei visitar, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Você mostre todas as suas impossibilidades. Mas tem uma coisa, irmãos, em você que fará toda a diferença. É o Espírito Santo, e Ele dá capacidade para você fazer qualquer coisa. Já está em você, Deus já deu para você, já disponibilizou para você. Ele só precisa ser utilizado. Então fuja dos protocolos. Fuja do comportamento da maioria. Comece a conduzir a situação. Quando aquela mulher entra, ela está encurvada. Quando ela está encurvada, ela não tem visão do alto. Aliás, ela não consegue nem olhar as pessoas no mesmo nível. Uma pessoa encurvada, ela só olha para o chão. Toda vez que eu só tenho visão para o chão, eu perco a minha esperança.
Quantos aqui estão andando com o Senhor, mas estão com a visão baixa, não conseguem enxergar as coisas que Ele pode fazer? Mas a boa notícia para você hoje é essa. Se você está assim nessa situação, hoje, a Bíblia nos garante aqui, Ele se manifestará para que você saia daqui transformado pelo poder dEle. Você precisa querer ser transformado pelo poder dEle. Ah, pastor, mas você não sabe a minha luta. E aí vão colocando jugo sobre a minha vida. Tanto que o texto não dá o nome para ela, né? Era a mulher encurvada, só isso. Quando nós, irmãos, não temos uma identidade em Cristo, nós somos um rótulo para o diabo. Você é um pecador, você é um perdedor. Não adianta nada, Deus não vai fazer nada por você. E essa doença aí nem tem cura. E esse problema aí, ninguém vai te ajudar a resolver. São essas palavras que o diabo tem rótulos para a minha vida e para a sua. Mas Deus quer gerar em você hoje identidade. Nós até falamos um pouco ontem, né? Quem não veio ontem, aliás, quem não veio, perdeu. Aliás, a maioria não veio, né? Ontem no culto. Perdeu algo extraordinário que aconteceu aqui. Então Deus ele não quer, irmãos, que você se conforme. O texto gosta de dar o detalhe. 18 anos que ela estava enferma. 18 anos que ninguém se disponibilizou a ajudar. 18 anos que já se conformou com a situação. 18 anos que agora o jugo já foi estabelecido. 18 anos que não há saída. 18 anos que está condenada. 18 anos. Eu não sei quanto tempo você já está nessa situação como ela. Que acontece 1 ano, 2 anos, 3 anos. E você ainda está se encurvando. Mas hoje, Deus diz para você assim, olha, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele vê todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. E nada subsiste na sua presença. Nada. Está cansado? Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não é descansar de Jesus, não, irmão. Não é descansar de trabalhar, não. Quero o que as pessoas entenderam aqui. O príncipe da sinagoga entendeu isso. Não é sábado. Sábado é dia de não fazer nada. Sábado é dia de ficar ali e está tudo tranquilo. Sábado é dia de só ouvir. Pelo contrário, irmãos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo são dias de Deus manifestar a sua presença a você. Se você tem visto só Deus falar com você no domingo, irmãos, tem alguma coisa errada. Se Deus está falando com você só na quarta e no domingo, tem alguma coisa errada. Deus ele quer se manifestar a você constantemente, diariamente. Você já parou para ver as coisas de Deus diariamente? Será que você tem buscado um dom de Deus diariamente? Será que você tem buscado de Deus um milagre diariamente? Será que você tem se entregue diariamente? Será que a sua busca é de todo o seu coração? Deus hoje quer que você se desprenda de todas as coisas, irmãos, e se ligue somente a Ele, porque é Ele que pode resolver e mudar a sua situação. Ninguém vai te ajudar. Pelo contrário, se puder te derrubar, te empresta um pé às vezes. Mas Ele, a Bíblia diz assim, que Deus te amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem quer morar com Deus para sempre aqui? Quem quer morar com Deus para sempre aqui? Qual é o obstáculo de você morar com Ele para sempre? Qual é o obstáculo? Deus está te perguntando hoje, qual é o obstáculo para que a sua vida seja diferente de tudo que já foi? Deus hoje quer que você, irmãos, provoque o sobrenatural. Ah, pastor, mas como é que eu vou provocar o sobrenatural? Muito fácil.
Lá no livro de Atos, no capítulo 16, tinham duas pessoas que estavam pregando a palavra, que eram Paulo e Silas. E a Bíblia diz que eles estavam pregando constantemente a palavra. E de repente, alguém se aproximou deles. Era alguém que, vamos dizer assim, como se fosse uma cartomante. Né? A Bíblia diz uma pitonisa, né? Que seria semelhante. E ela queria acompanhar Paulo, mas ela queria continuar fazendo o seu trabalho. E ela era uma pessoa que fazia isso por dinheiro. E aí elas começaram a andar com Paulo. Mas quando você anda com crente, irmãos, ou você vira crente de verdade, ou você se afasta. Né? A Evelyn até deu um exemplo aqui. Eu sou a pessoa que a minha formação ela está vinculada diretamente a 5 pessoas que estão mais próximas de mim. Não é isso, pastor? Então, se você andar com pessoas muito inteligentes, muito espirituais, né, você vai se tornar mais inteligente e mais espiritual. Se você andar com pessoas que não têm essa visão, né, automaticamente a sua visão ela é adaptada a esse modelo. Mas para andar com Paulo, não podia ser qualquer um. E ele vai andando, e ele continua pregando. A Bíblia diz que ele prega por vários dias e essa mulher está acompanhando. Até que chega um momento em que Paulo se incomoda. E a Bíblia diz que Paulo ora por ela, expulsa o espírito dela. E não é o Espírito de Deus, obviamente. E ela é liberta. Olha que fantástico. Deus usou a vida deles para libertar uma pessoa. Mas houve uma consequência. Por causa disso, ela deixou de fazer as suas consultas e deixou de arrecadar dinheiro. E aí o senhor dela fez o quê? Quem são esses daí? Vem aqui na nossa cidade de Tiatira, né? Que fica na Turquia. Quem é esse aí que vem? Está achando que é quem? Prende eles. Não pode prender. Prende os dois. Eu quero que você entenda como que um crente funciona. Não teve julgamento. Paulo simplesmente foi preso, ele e Silas. Preso por quê? Pregar o evangelho. Preso por falar a verdade. E esse dia está bem próximo de chegar até a igreja. Alguns locais já chegou, né? E aí qual seria a saída para Paulo e Silas agora? Imagina, se eu fui preso sem julgamento, sem o poder de defesa, sem eu poder argumentar o que aconteceu, eu não tenho nenhum tipo de saída mais, eu estou totalmente condenado. Mas o crente, irmãos, ele não se conforma se Deus não for glorificado. Se você passar por uma situação em que Deus não opera, em que Deus não se manifesta, em que as pessoas não vejam que Deus está em você, você não pode se conformar. E sabe o que eles fazem? Estamos presos. E agora? Não era uma prisão qualquer, né? Foram presos e colocados lá no calabouço, no lugar mais baixo, onde se poderia colocar um preso. Era o lugar onde estava mais sujo, né? Onde a visita de rato era praticamente o cobertor daqueles que estavam lá. Você entendeu o nível da dimensão onde eles foram colocados? E aí eles estão reunidos, sabe o que eles falam? Bom, se eu não tenho defesa, se o homem não tem poder de justiça sobre mim, eu vou continuar buscando aquele que eu posso achar. E ele, acho que ele pergunta para Silas, você é do louvor, Silas? Não. Não tem problema, porque a adoração não está presa no cargo. Vamos cantar? Eu queria que você depois lesse em casa esse texto, que é extraordinário. E eles começam a cantar. Eles começam a cantar. Eu não sei quem que eles cantaram. Mas eles começam a louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus, louvar a Deus.
Eu vou louvar a Deus porque eu estou preso. Eu vou louvar a Deus porque eu fiz aquele que Ele me pediu. Eu vou louvar a Deus porque aquela pessoa foi liberta. Eu vou louvar a Deus porque mesmo que as circunstâncias estejam diferentes, eu estou vendo que Deus há uma saída. Eu vou continuar adorando porque eu vejo que quando eu busco a Deus, Ele me responde. Eu vou continuar adorando porque toda vez que eu busco, eu encontro. Eu vou continuar adorando porque as circunstâncias não podem me parar. Eu vou continuar adorando porque os meus olhos precisam ver com os olhos espirituais. Eu vou continuar adorando, eu vou continuar louvando enquanto Deus não se manifestar. E a Bíblia é bem clara, irmão. Sabe o que aconteceu quando eles cantavam? Houve um terremoto. Não vou te desafiar a fazer um louvor que chama um terremoto, né? Nem seria o ideal para o momento. É? Coitado do Haiti. Está sob 3 placas tectônicas, coitados. A adoração deles, irmãos, gerou um terremoto. Um terremoto. E nesse caso foi um terremoto literal. A cadeia balançou. As cadeias foram todas quebradas. A liberdade foi exposta para eles. Sabe o que eles fizeram? Não vamos fugir, não. Se a gente fugir agora da madrugada, porque isso aconteceu perto da meia-noite. Se a gente fugir agora na madrugada, o que vão achar de nós? O crente foi condenado, fugiu. Crente não sai do ambiente que ele foi colocado se Deus não for glorificado. Tá? Se te colocaram numa prisão, enquanto Deus não se manifestar com glória naquela prisão, não saia de lá. Faça questão de não sair. Você tem que saber quem você é. E a Bíblia diz que o carcereiro ficou desesperado, porque ele estava dormindo, né? De repente ele acorda com o terremoto, tudo escuro. Não vê nada, não vê. Fala, agora todos os presos fugiram, eu fiquei aqui, vou morrer. E ele fica desesperado. Mas tem um crente lá. Paulo fala assim, calma, ninguém foi embora. Fique em paz. Naquela adoração, Deus trabalhou nos magistrados, que foram as pessoas que condenaram ele. Pela manhã, ninguém ficou sabendo da história até então. Pela manhã, chega uma ordem, pode libertar eles. O crente recebeu a ordem, pode ser liberto agora. Mas sabe o que Paulo fala? Eu? Não. Vocês me chamaram em praça pública, na frente de todo mundo, e me prenderam. Eu só vou sair daqui se me chamar na frente de todo mundo e se desmentir tudo aquilo que foi falado de mim. Qualquer crente tinha ido embora no terremoto. Ainda ia agradecer outro dia, glória a Deus pelo livramento, Senhor, aleluia, e vai embora. Ou talvez tivesse saído com a ordem daqueles lá. Olha, aquele que tem autoridade sobre vocês determinou a saída de vocês. Mas Paulo falou assim, não, não estou preso em protocolos de homens. Eu estou preso no protocolo de Deus. Se eu sair daqui e Deus não for glorificado, eu permanecerei aqui. Sabe o que Deus está falando aqui, irmãos? Tem situações que você está passando na sua vida que Deus precisa se manifestar. Ele precisa ser glorificado porque você está lá. Não é para desonra, é para que o nome dele seja glorificado. Você precisa entender isso e provocar isso. Já fica a dica aí, ó, louvor do terremoto. E aí Paulo é chamado, ele fala assim, olha, vocês me julgaram, me condenaram, eu sou cidadão romano. Na hora, tremeram. E foi chamado lá. Agora que eu fui anunciado, agora que todo mundo sabe o motivo pelo qual eu fui preso, e o motivo pelo qual eu estou sendo liberto, agora sim, Senhor, nós iremos porque aqui o seu nome foi glorificado. Eu não sei onde você foi parar na sua vida. Eu não sei onde você foi conduzido. E eu não sei se você chegou lá por causa do nome do Senhor. Mas uma coisa
Deus fala para você hoje e te garante, você precisa sair de lá com o meu nome glorificado. Talvez você foi lançado lá num quarto de hospital e está até condenado. Falou, olha, sua situação nem tem saída. Talvez o médico vai lá e te visita e não vê saída. Mas Deus diz para você hoje, o meu nome vai ser glorificado naquele lugar para que todos vejam quem eu sou. Você precisa crer, irmão. Você precisa propor. Você precisa desafiar. Não importa a situação que seja. Olha, eu lembrei quando eu fui internado. Em 2013 eu fui internado. Por causa de uma pedra no rim. Ela parou no lugar errado. E eu tive uma infecção no rim. E o médico chegou para a Fabiana e falou assim, ó, tem 72 horas de vida. Se você crê em alguma coisa, a hora da fé é essa. Perceba que até a ciência te ajuda, né? Se você crê em alguma coisa, vai orar. Vai que Deus faz alguma coisa, porque a gente já não tem mais competência nenhuma. E no segundo dia que eu estava internado, a médica entrou. Eu estava sozinho essa hora. Ela entrou, ela falou comigo e eu falei assim, quando que eu vou embora? Ela falou assim, ela olhou bem para minha cara e falou, acho que ele não está entendendo o que está acontecendo. E ela falou, por que você quer ir embora? E eu falei assim, eu quero ir embora porque eu estou bem. Eu estou me sentindo bem. Tudo aquilo que eu tinha de problema já, estou me sentindo bem. Aí a médica pegou o exame, trouxe para mim assim e falou assim, dá uma olhada aqui. Ó. Falou, está vendo a infecção que você entrou aqui? Ela dobrou. Então você está muito pior do que você entrou. Eu falei, nossa, que palavra de salvação. Irmãos, quem não crê em Deus, não vê saída quando o seu conhecimento acaba. Mas Deus, Ele conhece, Ele sabe todas as coisas. Ele está em todos os lugares. Não existe ninguém aqui abandonado. Pelo contrário, Jesus ainda prometeu, estarei contigo todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. E eu falei, então já que não tem saída, né? E ela falou, você vai ficar aqui pelo menos 7 dias. Eu falei, tá bom. Não muito aceitável, né? E aí a Fabiana, quando ela entrava no quarto, ela nem precisava me falar nada, né? Eu já sabia o que estava acontecendo. E aí teve acho que foi no 4º dia que eu estava, esse dia até o João foi lá. Eu passei mal assim, de uma forma que eu fui perdendo as forças, eu fui apagando assim, literalmente. E aí veio na minha mente assim, agora você vai morrer. Do jeito que eu estou te falando aqui, veio. Agora você vai morrer. É o diabo mesmo falando. E eu não conseguia levantar meus braços, não conseguia levantar minha perna, não conseguia abrir os olhos. Mas eu aqui falei para Deus, Senhor, hoje é o dia que eu vou morrer. E aí Deus me dá uma palavra. Ó morte, onde está a morte? Cadê sua vitória? Jesus ressuscitou. Sabe o que aconteceu? Depois daquele dia, de repente todos os remédios começaram a fazer efeito, tudo que precisava fazer foi sendo feito, e foi assim, gradativamente eu fui melhorando e eu saí daquele lugar. Depois de glorificar o nome. A história é mais longa, né? Mas só para você entender o geral. Então não importa, irmãos, o que te falam. Não importa a sentença que dão sobre você. Não importa o rótulo que usem com você. Importa a identidade que Deus gerou em você. É isso que fará a diferença. A identidade que Deus gera em mim, gera em você. Porque é ela que vai produzir frutos dignos de arrependimento e fará com que você seja diferente dos demais. A mesma coisa aconteceu com ela. Quando ela entrou naquele lugar, Jesus olhou para ela, irmãos. Você vê que Jesus já anuncia para ela, você já está curada.
Depois que ele impõe as mãos. Por quê? A gente pensaria exatamente o contrário, né? Ele vai impor as mãos sobre mim, ele vai orar por mim e eu serei curado. Mas com Deus não é assim, irmãos. Primeiro Deus precisa curar a sua vida espiritual, curar depois a sua alma, depois o seu corpo, ele é automaticamente curado pelo poder dele. Às vezes a gente está procurando solução para o nosso corpo físico e não está cuidando do espiritual, e muito menos da nossa alma. E Deus hoje quer que você tenha uma visão diferente. Por isso que Jeremias fala assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Todo o coração significa totalidade, corpo, alma e espírito. E aí não haverá defasagem, não haverá enfermidade, não haverá doença, haverá uma coisa só. Deus se manifestará em você. É isso. Deus se manifestará em você. Pode questionar, pode falar que o remédio não está certo, pode falar que a oração desse jeito não vai dar certo. Fique com o que Deus colocou sobre você. Porque isso, a Bíblia diz é bem clara, ninguém poderá tirar de você. Você conhece alguém que está enfermo, que precisa de uma cura? Ore, desafio sobrenatural. Quer ser liberto dos vícios da sua vida? Ore e proponha para Deus o sobrenatural. Quer ser transformado na sua vida espiritual? Busque a Deus e Ele se manifestará com o sobrenatural. Nada que Deus faz, irmãos, é simplesmente o suficiente. Deus, Ele sempre faz muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Aleluia. Perceba que Jesus aqui, você não vê ele orando. Na história de Davi, você não vê ele orando. E outras histórias da Bíblia, você não vê a pessoa orando. Por quê? Porque quando você tem uma identidade em Cristo, a missão vai junto com você. Quando você sabe quem você é, a missão vai junto com você. E quando você vai, irmão, você só tem que ter uma preocupação. O que eu vou ganhar com isso? Quer ganhar coisas de Deus hoje? Quer ganhar coisas de Deus hoje? Desafio sobrenatural. Desafio sobrenatural. Deus está chamando hoje você, igreja, para oração. Quando Pedro estava preso, foi a oração que libertou. Quando Paulo e Silas estavam presos, foi a adoração que libertou. Quando a mulher se apresentou na sinagoga, foi a quebra de protocolo que modificou a situação. Ninguém que chega na presença de Jesus sai da mesma forma que entrou. Ninguém, irmão. Ninguém. Deus está falando hoje, ninguém sai da minha presença da mesma forma que entrou. Se você me buscar de todo o seu coração, você vai ser transformado. Tem alguma coisa impossível para o Senhor? Nada. Ah, pastor, mas eu não creio o suficiente. Não importa. A fé não cresce a jato. A fé cresce ouvindo. A fé cresce ouvindo. A fé cresce ouvindo. O que é que você tem ouvido hoje? Até hoje. Será que você tem ouvido a circunstância? Será que você tem ouvido o médico? Será que você tem ouvido conselhos de pessoas que estão por aí?
Deus hoje quer que você ouça a sua voz. E a Bíblia diz que a voz dele é mansa e suave, mas ela tem um poder extraordinário de mudar cenário, de mudar ambiente, de mudar cativeiro, de mudar circunstâncias. Eu só queria que você cresce nisso. Quer ser curado hoje? Do seu corpo, da sua alma e do seu espírito? Quebre protocolos. O ambiente onde você está, irmãos, precisa ser modificado pela sua presença. Eu vou falar um negócio, só para encerrar aqui. Há 1 mês e meio atrás, me chamaram para jogar bola. Foi aqui no CDM. E eu fui lá, algumas pessoas foram lá também. Eu não falei nada. Só fui convidado para estar lá. Eu cheguei lá, estava todo mundo na quadra. O rapaz veio e chegou para mim e falou assim: eu vou reunir todas as pessoas aqui agora. Eu falei, tá bom. Aí chamou todo mundo. Fez uma roda no meio da quadra. E ele falou assim: eu sei que você é pastor. Você ora para a gente começar o jogo? Eu falei, eu oro. E aí eu orei, a gente brincou ali. Quando acabou o jogo, ele me chamou de novo. Falou assim: agora eu quero que você ora para a gente agradecer o momento que nós passamos aqui, brincando. E aí eu orei para encerrar ali e a gente foi embora. E quando eu fui embora, eu fiquei pensando. Eu não precisei falar meu cargo, eu não precisei falar quem eu era, não precisei mostrar uma identidade. Não. Quando você chega num ambiente, irmãos, e as pessoas reconhecem a presença de Deus em você, elas precisam ser impactadas por isso. E foram eles que pediram para eu orar. E eu orei, e muitos ali não eram crentes. Muitos ali nem conheciam Jesus. Alguns eram até de outras igrejas. Mas eu fui para casa e fiquei pensando nisso. Orar para jogar bola. Vai ser uma bobeira. Mas a sua postura, irmãos, fala muito de quem você representa. E quando acabou o jogo, eu cumprimentei um por um deles. E eu falei, Deus te abençoe, Deus te abençoe. Obrigado por ter vindo aqui, Deus te abençoe. Daí eu fui convidado e estava agradecendo o pessoal que tinha ido. Sabe por quê? Porque é a diferença de Deus nas pessoas que estão próximas de você. Hoje a palavra é para você, bem diferente da semana passada, né? Mas é para você entender as coisas que estão acontecendo, irmão. As coisas que estão acontecendo na igreja e fora dela. Quem não veio ontem aqui, perdeu. Aliás, eu fiquei particularmente muito triste. Eu não falei para ninguém, né? Mas eu fiquei muito triste. Porque os jovens vieram aqui, eles organizaram o culto e a igreja não veio aqui. E quando eu estava vindo para cá, que eu cheguei aqui, eles iam falar sobre tecnologia, e eu já tinha falado na outra semana sobre tecnologia, né, no outro culto, e eu falei, Senhor, eu não quero falar a mesma coisa que eu já falei, né? A ideia é que, se o Senhor tem uma novidade, toda vez que a gente se reúne, que hoje seja um dia de novidade. E de repente, antes de começar, teve o louvor, tudo, né? Foi bem legal. Aí a pastora Fabiana foi começar e ela fez uma pergunta para os jovens. Falou, o que você veio fazer aqui? E ela começou a perguntar para eles, né? O que você veio fazer aqui? Aí ela virou para nós, que eu estava sentado aqui, né? Estava eu, a missionária, esqueci o nome dela. Cristina? Rosa. E ela virou para nós e aí eu mesmo fiquei me perguntando, o que eu estou fazendo aqui?
Porque às vezes a gente vem, é o culto do Jorge, a gente tem que ir lá, então vamos lá. Não, é o culto de domingo, não, vamos lá. E eu aqui sentado aqui, eu falei, Senhor, o motivo de eu estar aqui é porque eu quero simplesmente te agradar. O salmista diz, é melhor um dia nos teus atos do que em outras partes 1000. E aí eu falei algumas coisas para eles que foram dados que marcaram a minha mente. Só para encerrar. Saiu um relatório digital, 2024. O brasileiro, nós, em média, usamos a internet 9 horas e 13 minutos por dia. Sendo que dessas 9 horas e 13 minutos, 5 horas e 19 minutos são no celular, especificamente no celular. As outras 3 horas e pouco são nos demais aparelhos. Altamente conectados. E aí saiu uma pesquisa agora, uma informação do Google, né? Que no planeta hoje, nós temos 5 bilhões de pessoas com identidade digital. Num planeta onde temos 7 bilhões e meio de pessoas, 5 bilhões de pessoas já têm algum tipo de identificação digital. Seja um e-mail, seja uma conta na rede social, seja um login, alguma coisa, uma conta de banco, qualquer forma que te identifique digitalmente. E eu fiquei pensando nessa informação, porque isso nos traduz, irmãos, que o anticristo está mais perto do que nunca. Porque a Bíblia é bem clara que quando ele se manifestar, haverá uma marca que você precisará colocar na sua mão ou na sua testa, para que você possa comprar ou vender alguma coisa. Agora, se 5 bilhões de pessoas no planeta já têm esse tipo de identificação, significa que a estrutura e o controle, o alicerce necessário para que o anticristo venha, ele já está 80% pronto. E aí a parte mais gloriosa, se o anticristo já está preparado, se o alicerce já está 80% pronto, Jesus está às portas. Jesus está voltando. E quando ele voltar, irmãos, você precisa reconhecer o som. Que a Bíblia diz que com alarido e com som de arcanjo, Jesus virá nas nuvens. E os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos o quê? Arrebatados juntamente com ele. Quem vai ser arrebatado com ele? Quem vai ser arrebatado com ele? Vou perguntar de novo. Quem vai ser arrebatado com ele? Esse é o alarido que você vai fazer? Essa é a festa que você vai fazer porque Jesus está te chamando? Quem vai ser arrebatado com ele? Acho que pode ser mais forte ainda. Quem vai ser arrebatado com ele? Aleluia. Nunca duvide disso, irmão. Nem perca essa convicção. Porque a Bíblia diz que Deus ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou por mim e por você. Amém? Que Deus te abençoe, irmão, em nome de Jesus.